Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um ASLab. O meu nome é Inês Leitão e sou doutoranda investigadora do ASE, Rede de Investigação em Azulejo, um grupo do ARTIS, Instituto de História da Arte, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje estarei a moderar esta sessão do ASLab, juntamente com a minha colega Rosário Salema de Carvalho. Gostaria de agradecer a todos, em nome do meu grupo de investigação e do outro parceiro desta iniciativa, o Museu Nacional do Azulejo. A convidada deste ASLab 67 é a Eliana Melo, a quem muito agradecemos o entusiasmo com que aceitou o nosso desafio para falar sobre a vanguarda arquitetónica made in Brasil, na perspectiva do azulejo e a partir da obra do ceramista alemão Udenhof. A Eliana Melo dedica-se ao estudo da azulejaria de autor na arquitetura brasileira do século XX, sendo atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Bahia e investigadora colaboradora do ASE, Rede de Investigação em Azulejo. É formada em Conservação e Restauro e mestre em Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. No âmbito da sua dissertação, concluiu um inventário brasileiro dedicado aos azulejos artísticos produzidos no país entre as décadas de 1940 e 1980. Desde 2020, integra a equipa do projeto Escadaria Celarón Pedaços do Mundo, sendo a coordenadora da catalogação dos azulejos desta tão famosa escadaria, situada no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Sem mais demora, passo a palavra à Eliana. Obrigada. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo empenho da equipe em divulgar, em convidar todos os nossos ouvintes a essa sessão. Meu tema é esse: os azulejos de autor na modernidade arquitetônica brasileira, uma história para além de Portinari. Bem, esse tema de estudo, ele começa na década de 1940, porque foi quando os azulejos criados pelo Ateliê Ozirarte entraram nos projetos modernos da vanguarda arquitetônica brasileira, que foi o Ministério da Educação e Saúde Pública e quase que simultaneamente o Complexo Arquitetônico da Pampulha. Assim que esses azulejos começaram a tomar parte desse programa visual, ele foi, principalmente nas publicações internacionais, tratado com um signo de brasilidade, né? Personalizando a vanguarda arquitetônica made in Brasil. E esse sucesso fez com que os empreendimentos que se seguiram começassem a adotar os azulejos e, no decorrer do século XX, foi o que aconteceu, ainda que as propostas, as tendências e os movimentos que transformaram a arquitetura foram também sendo modificados. E dizer que essa é uma história para além de Portinari é uma provocação que eu faço. Por quê? Então, esses azulejos, eles enfrentam um desafio muito grande no seu estudo, porque normalmente na historiografia eles são tratados como objeto secundário, ou seja, eles estão sempre na pauta de interesse dos estudos sobre arquitetura, dos projetos arquitetônicos, dos percursos individuais de alguns personagens consagrados na história da arte, da arquitetura, e nisso eles vão sendo, a história deles, sob o ponto de vista do azulejo, vai sempre sendo ajustada a esse outro enredo. E por que eu digo que ele deve ser revisado? E que enredo que é esse? As afirmativas mais recorrentes são essas que eu coloco para vocês. Os azulejos são um elemento tradicional da arquitetura, eles se tornaram consagrados devido aos projetos inspirados pelo grupo da Escola Carioca, representam um elo metafórico entre passado e presente no contexto arquitetônico. Os que têm expressão são aqueles que foram produzidos por artistas consagrados no panorama nacional. O nome de Portinari é frequentemente associado à introdução dessa azulejaria no moderno e a recorrente afirmação de que Le Corbusier
indicou o uso de azulejo como elemento tradicional da nossa arquitetura. Bem, então, antes de começar a apresentar essas propostas, porque, assim, eu acho importante, até eu chegar no trabalho de Udo Knoff, eu precisei voltar no trabalho do Ateliê Cerâmica Ozirarte, entender como que aquilo veio, para poder desmistificar algumas falas e entender o que estava por baixo daquilo tudo. Então, a primeira coisa que a gente deve saber é que, nesse estudo, o azulejo de autor é o artefato criado a partir de azulejo de fabricação industrial, comprado por artista ceramista, pintado artesanalmente por eles em seus ateliês, onde ganhava um perfil artístico e exclusivo que os diferenciava da produção mecanizada. Isso é diferente de como é compreendida a azulejaria de autor em Portugal, que já tem um percurso muito grande, né, de estudo e consegue discernir com muita clareza o papel de cada um nesse fazer artístico, né? Então, aqui, no nosso caso, o ateliê que fazia a cerâmica era um ateliê de artista também. Ele era um artista plástico, normalmente eles eram dedicados à pintura de cavalete. Entretanto, quando eles se dispuseram a fazer o azulejo, eles não quiseram se dedicar à produção cerâmica, eles preferiram adquirir essa cerâmica, preferiram não só no sentido de praticidade do trabalho, mas também por causa do rendimento, é muito mais, né, mais prático mesmo essa cerâmica artesanal. Então, nunca houve essa ligação da produção azulejar brasileira com o fazer cerâmico. Eu acho que isso já é um ponto muito que diferencia muito e nos leva para a primeira questão, que é a tradição, né? Pronto. Tradicionalmente, não existia azulejo no Brasil até o final do século XIX. Nunca foi fabricado azulejo no Brasil. Então, o Brasil não tem tradição no fazer cerâmico da azulejaria. Não teve. As primeiras indústrias que surgem já numa proposta no Império de industrialização do país, de correr atrás, de não ficar mais refém do importado, então começa a proliferar essa questão da indústria cerâmica, um incentivo. Porém, o primeiro azulejo produzido no Brasil foi em 1873, o que se tem notícia, azulejo branco. E foi para o senhor Esberrado a cerâmica em São Conrado, no Rio de Janeiro, salvo engano. Foi o primeiro azulejo. Existe, inclusive, recorrentemente a gente encontra na bibliografia a afirmação do que o senhor Pedro Antônio Survilho fabricava em Niterói azulejos desde 1861, o que não corresponde. Ele foi premiado nessa exposição, conforme o catálogo de exposição, por fabricação de telhas, tijolos e tubos de drenagem. Essa indústria, sim, existia essa indústria cerâmica, né? Ela existia, mas a de louça vidrada, não, era muito incipiente. Então, a partir de 1870, começam a aparecer as primeiras fábricas, o pedido de privilégio, né, para atuação regular. E em 1922, a gente a gente tem a azulejaria vinculada ao padrão revivalista, a um padrão que a gente considera num estilo aqui chamado de neocolonial, que buscava aquela memória visual da azulejaria portuguesa que veio para o Brasil no período colonial. Tá? Mas esse fazer neocolonial, esse fazer visual, ele estava vivendo, vamos dizer assim, né? Ele estava acontecendo junto com as propostas modernas que apareciam. E essas propostas modernas não incluíam a azulejaria em seu programa. Bem, em 1936, tem início a construção do Ministério de Saúde, de Educação e Saúde Pública, no Rio, com um projeto moderno. E nesse projeto moderno, eu verifiquei o memorial descritivo de 1937, não existe a indicação de utilização de azulejo, muito antes pelo contrário, não se prevê
vê azulejos, nem desenhos de qualquer espécie, nenhum tipo de ornamentação. As paredes serão cobertas com arenito ou com mármore, enfim, essa era a proposta naquele primeiro projeto apresentado em 1937. Então, que já começa a desconstruir a ideia de que foi uma forma de unir passado e a modernidade, né? O antigo e o novo dentro de uma proposta. Isso não aconteceu ali naquele momento. Em 1939, ou seja, depois de 2 anos de construção do Ministério, a revista Arquitetura e Urbanismo, de julho e agosto, publica o trabalho, o projeto do Ministério, com a maquete, e contando já sobre o adiantamento da obra, descrevendo como essa obra vai ser, e não tem azulejo nessa obra em 1939. Esses azulejos não aparecem aqui. Durante esse período, o que os jornais destacavam? A monumentalidade do Ministério, a sua orientação monumental, de acordo com o posto que o Brasil requisitava no cenário internacional, e, junto a essa proposta, a participação de Portinari, internacionalmente reconhecido, que validava e, inclusive, participava da ideia da síntese das artes, que era um dos pressupostos modernos naquele momento. Mas reforço que, nessa altura, Cândido Portinari entrou como pintor mural das pinturas internas do Ministério. Bem, as cartas trocadas entre Portinari e Paulo Rossi é o artista, um arquiteto, artista plástico, nascido no Brasil, criado na Itália, que abriu o ateliê de cerâmica para Osirarte, para executar os azulejos. Essas cartas trocadas por Rossi e por Portinari são muito conhecidas, mas talvez elas não sejam muito analisadas do ponto de vista do azulejo. Então, fazendo essa análise do ponto de vista do azulejo, em 39, ou seja, um pouco antes da publicação daquela revista, eles não tinham, o Paulo Rossi, que abriu a empresa, não tinha noção de que os azulejos seriam encomendados. Ele lamenta e fica triste porque Portinari não fez o acordo para fazer os desenhos para os azulejos. Ou seja, Portinari, nessa altura também, não sabia se ia fazer os desenhos e o que faria para esses desenhos. Em agosto, ou seja, quase 2 meses depois, Rossi comemora o encaminhamento, né, que finalmente o Ministério resolveu fazer o contrato dos azulejos. Então, isso aí já desmonta mais ainda a tese de que entrou numa proposta de projeto. Bem, confirmando isso, no volume do Memorial Descritivo de 1939, pela primeira vez a gente encontra a utilização de azulejos pintados para serem colocados nas paredes externas, sem indicar que serão de Portinari ou que tipo de pintura que eles vão levar. Então, começa uma troca intensa de cartas entre Paulo Rossi e Portinari, e eu separei algumas que começam a dar uma ideia do que é, de fato, esse trabalho de azulejaria autoral nesse nosso acervo brasileiro. O que conta nisso? Bem, em 40, Rossi fala com Portinari que Souza Aguiar é o secretário de obras do governo. Souza Aguiar pediu que os azulejos fossem executados na técnica de baixo esmalte. Ou seja, o Souza Aguiar, ele está tratando de uma técnica artística com quem ia fazer a obra, sem passar pelo autor da composição. Isso já causa um estranhamento, ainda que Souza Aguiar, nesse momento, esteja fazendo a comunicação por via do Capanema, que, de fato, foi quem pediu isso. Em 41, o Rossi fala que está trabalhando muito, porque a dificuldade de pintar sob a chacota. Em 42, isso é incrível, ele fala que já entregou 700 metros de azulejos de padrão, o painel de Portinari, e o que está na Graça Aranha, e o que vai ser colocado no pilotis. Ou seja, aqui está definido que os 2 painéis de Portinari são de Portinari e que os outros 700 metros de padrão não são de Portinari.
Isso, o projeto Portinari, o próprio Portinari, ninguém nunca questionou a autoria, essas pessoas. Essa relação, ela foi sendo feita na historiografia, que tudo passou a ser obra de desenho de Portinari sem nenhum tipo de questionamento. Em 42, o Rossi lamenta o incidente Peixe e Cara de Gente, que foi um painel que teve que ser removido porque o Capanema não gostou da figura. E ele pede desculpa por isso, né? Colocando mesmo o compromisso dele com a produção dessa obra. Aqui a gente tem os 2 painéis de Portinari, com as devidas assinaturas ao lado. E aqui a gente tem os demais painéis, eu separei aqui ao lado as assinaturas que a gente encontra em toda a obra, e curiosamente deixei aqui essas imagens que são do cavalo marinho, da sereia, da estrelinha do mar, do siri, do tritão, porque quando a publicação da exposição Brasil Builds faz essa publicação, quando a exposição lança o catálogo, a frase que explica diz que os azulejos com motivos marinhos, conchas, sereias e hipocampos, envolvidos num laço azul, são desenhos de Cândido Portinari. Ou seja, isso começa daí, né? Isso vem de muito tempo, a construção dessa autoria individual, dessa participação individual. E, enfim, a gente chega a Le Corbusier. Aqui, eu digo para vocês o seguinte, eu li todos os livros, eu li os livros do Le Corbusier, eu li todos os livros que tratam sobre Le Corbusier no Brasil em 1936, a influência em 1929, revistas, e eu utilizei a hemeroteca da Biblioteca Nacional para fazer uma pesquisa, onde eu encontrei 580 relações com Le Corbusier, tá? O nome, na busca, né? Veio para mim 582 resultados. E nenhum deles, eu li todos, menciona a indicação de uso de materiais tradicionais por Le Corbusier. Isso não existe ali. Nas notícias, quando se percebe, quando ele vem, faz as conferências, que eu li também, muitos são a favor das ideias de Corbusier e muitos são contra. O cenário está muito dividido, até em função do movimento neocolonial, que era muito forte naquele momento. Entretanto, não há divergência entre uns e outros, ou seja, os que reclamavam porque ele não utilizava elementos, e os que elogiavam porque eles não utilizavam elementos. Pronto. Então, partindo daí, esse desenho eu conheço, talvez pareça um pouco prematura essa afirmação, mas eu tenho, inclusive, outras confirmações mais contundentes, assim, que não foi uma indicação de Le Corbusier. Ele indicava, sim, ele indicou o uso do granito, não porque o granito era tradicional, porque o granito era encontrado no Rio de Janeiro e ficaria muito mais barato do que o mármore, né? Da mesma forma que ele utilizou azulejos, em uma obra que ele fez no Chile em 1929, como piso. O Lúcio Costa conta isso, Lúcio Costa afirma que essa orientação não foi de Corbusier, que Corbusier uma vez sugeriu a utilização de azulejos, mas de uma forma utilitária e não dessa forma ornamental. Pronto, então, o que fica de tudo isso? Assim, o que importa a gente desmistificar essa história para poder encontrar o que de fato a gente guarda dela, né? O que ela traz para a gente de memória. Primeiro, essa estreita vivência cultural entre artistas em torno da produção azulejar, que é um trabalho coletivo, aparentemente, até onde a bibliografia e os documentos orientam, sem nenhum tipo de competição colaborativa, é um trabalho colaborativo, a aproximação entre a arte e a indústria num sentido inverso ao que era proposto pela Bauhaus, porque, nesse caso,
eles buscam a indústria para favorecer uma produção que eles querem que permaneça artesanal, e não no sentido de melhorar a produção industrial com mais qualidade. Esse trabalho, ele dá início à formação de um nicho mercadológico que é capaz de remunerar a arte como um bem utilitário. Todos esses artistas passam a atender muita encomenda, tanto de particulares quanto de governo, movimentando dessa forma os seus ateliês. Começam quando vai se tornando um pouco mais popular, eles passam a participar da composição visual da cidade com as suas criações, e as relações de trabalho entre artistas, arquitetos e o mercado também é uma questão que precisa ser melhor analisada, para poder até a gente chegar a essa compreensão de que já existe em Portugal, assim, com mais clareza. E, por fim, a gente perceber a desvalorização da azulejaria como arte no contexto edificado, justamente quando ela começa a se popularizar. Eu não sei se todos têm conhecimento, no Brasil, por incrível que pareça, até a década de 60, não existia azulejos decorados. Os azulejos no Brasil, fabricados no Brasil, eram todos lisos, brancos, azuis, verde, amarelo, rosa, clarinhos, e não tinham desenho. No final da década de 70, essas indústrias, que já estão bem mais consolidadas, começam a produzir uma azulejaria com desenhos. Por isso que esses artistas tiveram um campo muito forte de trabalho nesse momento. Essas relações profissionais, lá no Ateliê Ozirarte, foram incentivadas pelo próprio Paulo Rossi de uma forma muito interessante. Ele deu condições ao desenvolvimento de exposições enquanto ele fazia os azulejos do Ministério. Então, vários artistas foram para o ateliê, pintavam seus módulos de 4, 6, 8 azulejos, vendiam nessas exposições. O público, em geral, passou a se relacionar melhor com a modernização estilística dessa arte, porque era bem diferenciada, e eles começaram também a ter uma renda extra. Isso foi muito importante, confirmado pelo Zanini, Walter Zanini, que é sobrinho do Mário Zanini, que trabalhou com o Rossi. Pronto. Na continuidade, já em 51, eu separo algumas obras justamente por apresentar essa participação coletiva de trabalho. Então, essa do Pedregulho, que foi a composição de Portinari com a realização do Rossi, existe uma carta de troca, uma troca de cartas entre eles, onde o Rossi diz que não vai fazer, porque o desenho que Portinari fez foi muito grande. Quando ele fez a proposta orçamentária, era para ser um painel figurativo e que assim ia ficar muito caro, mas que ele poderia fazer se o Portinari aceitasse mudar o desenho, em vez de um desenho por azulejo, né, uma figura avulsa, um desenho para 4 azulejos. E Portinari aceita, sem problema, dizendo simplesmente para ele não simplificar muito, mas que tudo bem. E assim ele faz. Isso é um trabalho de parceria, né? De um trabalho de criação coletiva, vamos dizer assim. Além dos artistas que estavam naquele cenário, naquele métier do Rio, a Ozirarte atendeu também artistas de outras regiões, como esse painel que recentemente eu conheci, do Genário de Carvalho, que é um artista daqui, que foi produzido na Ozirarte. É uma coisa que eu realmente não conhecia, essa associação do Genário de Carvalho com o Ateliê Ozirarte. E outro painel encontrado dessa vez aqui em Salvador, teve assinatura degradada por, né, parece um ato de vandalismo, um painel de 54. Eu acredito que essa assinatura seja de Jenner de Carvalho, que parece o resquício de letras que eu percebo aqui, me dá a entender que seja dele, mas eu não posso confirmar. E também porque a temática é muito similar aos painéis murais de Cândido Portinari no Ministério, pintor que o Jenner Augusto era
assim, muito admirador. Então, me leva a crer que sejam dele. No geral, pelo Brasil, a gente tem em Cataguases o Cândido Portinari se associando a outros artistas ceramistas. E aqui a gente tem o Américo Braga, que é português, tem obras no Porto, que fez não só o painel de Portinari para Cataguases e o Dionísio Medeiros também para Cataguases, como também dois murais na cidade do Rio de Janeiro para o edifício dos expedicionários. Todas essas obras são tombadas como patrimônio nacional. Aqui, o painel da Djanira, em Cataguases, que eu separei também por conter essa relação com o ateliê, que é do Adolfo e da Ana Soares Mandeschi, que fizeram os azulejos, compraram as cerâmicas da fábrica São Caetano, e inclusive pagaram a Djanira, tendo aqui na nota o valor que correspondia a Djanira, que era de 500 mil cruzeiros na época. Então, eu achei interessante trazer para vocês esses documentos. Atos Bulcão trabalhou durante muitos anos com Telmo Seabra e tinha uma relação de parceria muito grande, a ponto de enviar para o Telmo apenas as cores por números, mandava para ele, eu quero esse desenho na cor número 20, eles criaram um código de cores, e foi também uma parceria sem nunca ter se preocupado qual que era a origem daquela cerâmica que estava sendo colocada ali, porque o Telmo também sempre trabalhou com a pintura sobre azulejo e não com a produção da cerâmica. Em Salvador, em 1953, a continuidade da utilização da azulejaria agregada ao contexto arquitetônico moderno pode ser visto na fachada do antigo Hotel Bahia, que hoje é o Hotel Wish, que foram azulejos desenhados pelo Paulo Antunes Ribeiro. Eu não sei quem os produziu, num projeto do Diógenes Rebouças. Bem, e aí eu talvez tenha corrido um pouquinho, porque eu não queria que faltasse a gente chegar nessa parte. Eu coloco o que eu aprendi com a ateliê de cerâmica Udo Knoff, porque foi só chegando aqui e vendo como que funcionava, pelos documentos que eu vou apresentar para vocês, é que eu tive essa necessidade de voltar e entender como que foi construída essa nossa azulejaria, porque a maior parte das obras, tirando as excepcionais, elas não encaixam nesse discurso que a gente citou, que é recorrente no contexto historiográfico. Então, essas fotos são minhas, eu fiz em 2019, no início de 2019, eu entrei e encontrei esse ateliê praticamente. A impressão que eu tinha é que o Udo tinha acabado de sair dali. O Udo, ele veio para o Brasil em 1938, ele é alemão e veio no contexto da guerra. Ele trabalhava na África e quando ele quis sair de lá para voltar para a Alemanha, ele já não conseguiu. Então, o navio dele foi impedido pelas tropas inglesas e acabou aportando no dia 31 de dezembro de 1938 no Brasil. Ele foi preso, fugiu, tornou-se preso e levado para o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde ficou durante 5 anos. Nesse lugar, ele conheceu um pouco da cultura, ele teve acesso aos livros no Brasil, ele conta que o primeiro livro que ele leu foi o de Euclides da Cunha, e conheceu pessoas também que eram vinculadas à arte. O Udo, ele sempre teve o dom artístico, sempre trabalhou com principalmente pintura, mas ele era agrônomo, formado e trabalhava em África como agrônomo. Quando ele vem para o Brasil e depois desse percurso, ele acaba conhecendo, volta para o Sul, acaba conhecendo a sua primeira esposa, que era ceramista, e eles começam a fazer exposições pelo Brasil, ele como pintor, ela como ceramista. E ele foi muito premiado. Tem obras e ele ganhou prêmios na exposição da Belas Artes no Rio de Janeiro, ganhou prêmio em Belém, ganhou prêmio no Rio Grande do Sul. Ele foi muito premiado como pintor e não como cerâmica. A ceramista era a sua esposa. Bem,
Ainda no Rio, ele conhece o Pierre Berger e Caribé, que vem a ser um dos seus grandes parceiros na arte azulejar em Salvador. E em Salvador, ele vem para uma exposição, para apresentar uma exposição de pintura, numa galeria de arte aqui, ele vem sozinho e não sai mais. E, enfim, a vida dele muda, ele se casa novamente e passa a atender no ateliê, que antes não era esse de Brotas, era no bairro da Barra, trabalhando com azulejos. Por que o acervo do Dukhnov muda tudo que a gente entende disso e a gente busca outras importâncias? Porque ele era muito estudioso. Muito estudioso. Então, não só como ele dependia da indústria cerâmica, ele passou a acompanhar o desenvolvimento da indústria cerâmica. Logo que foi criada a primeira associação de cerâmica no país, a BCeram, ele se associou, ele passou a acompanhar as revistas, e não só isso, ele fazia anotações a respeito do material que estava nas revistas. Então, ele fez estudos sobre fritas, os pigmentos que eram utilizados, os fornecedores, as bases cerâmicas, ele acompanhava tudo e fazia essas anotações pontualmente em folhas dos seus arquivos no ateliê. Além de fazer isso, o Dukhnov nos fez o grande, imenso favor de deixar um acervo documental imenso, que foram 93 livros, onde ele registrava as encomendas durante mais de 30 anos de trabalho. Então, esse volume que vocês veem aqui são alguns desses livros. Aqui vocês podem ver esses livros abertos, onde ele aquarelava o desenho que ele ia realizar, na cor que ele ia realizar, anotava o nome do cliente, anotava as cores, o número dos pigmentos que ele iria utilizar, além da técnica de pintura que ele fazia. Então, hoje, para a gente, é impossível estudar a azulejaria contemporânea, o fazer artístico da azulejaria contemporânea, sem passar por esse material de Udo Dukhnov, que, salvo engano, eu soube há 2 semanas que o artista ceramista Luiz Domingues, que faleceu esse ano em Recife, e que fez os azulejos do Delfim Amorim, também na cidade de Recife, ele trabalhava da mesma forma. O filho dele disse que não de forma tão organizada, ou seja, ele não escrevia, mas os desenhos ele registrava também, assim, de modo aquarelado. Esse material é meu material mais importante da pesquisa. Eu fiz a documentação fotográfica de todos os livros, que resultou em mais de 10.000 imagens, e nelas eu posso, a partir daí, criar as planilhas, identificando as cores, os pigmentos e, enfim, as técnicas que ele utilizava. E eu trato esse material como um material importante para a compreensão da azulejaria brasileira como um todo, porque ele fala justamente de materiais que eram disponíveis no mercado, não eram típicos da nossa região ou de algum fornecedor específico, elas eram vendidas no Rio de Janeiro, principalmente. Ele foi várias vezes fazer compras e recebia também os vendedores, né, que chegavam aqui. Então, além desse material, naquela visita que eu mencionei, a primeira visita que eu fiz ao ateliê do Udo, no início de 2019, com o genro dele, o Fred, eu tive a oportunidade de comprar os materiais remanescentes do ateliê. Não todos, porque eu não tive coragem, eu achei que era desrespeitoso, mas muitos. Então, eu tenho hoje mais de 100 amostras de pigmentos e diversas amostras de azulejo, para poder fazer estudos de análise de materiais. E depois de 6 meses que eu estive lá, o Fred faleceu, e eu acredito que esse material esteja hoje perdido. Por isso é que eu lamento de não ter desrespeitado um pouco. A primeira coisa que eu aprendi analisando esse material foi que a gente nunca pode dizer da cerâmica de autor desse período no Brasil aquilo que a gente diz da cerâmica
europeia. Olha o Tardós e identifica a procedência, porque aqui, todos esses que vocês estão vendo, você identifica o fornecedor do suporte cerâmico, mas a pintura cerâmica só conhecendo e só a partir de análises para saber de onde que ela veio. Então, é uma afirmativa que não dá para ser feita. Eu identifiquei essas marcas, todas essas marcas aqui, tem mais algumas ainda, mas que eu não tenho amostra, por isso que eu não coloquei. Foram bases cerâmicas utilizadas por ele nessa produção, e eu não sei se eu já falei, o Udo Knoff fez azulejos para o Brasil todo. Tem azulejos de Udo em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, no Nordeste, praticamente todos os estados, diversas cidades do estado da Bahia também possuem azulejo de Udo Knoff. Então, a gente está tratando de um acervo que, de fato, ele é geral, né? Ele é nacional. Em relação aos desenhos, eu percebi que a questão da estética, o Portinari, quando ele criou os desenhos dos 2 painéis do MES, ele fez um grande benefício a nós que gostamos e admiramos essa azulejaria, porque ele quebrou os padrões. Até então, naquele momento, era impossível imaginar um painel de azulejo no Brasil com um protoplasma, ou com aquelas linhas, ou com aqueles campos de cor daquela forma. E quando ele faz isso, justo ele, que era um pintor conceituado, apesar de que recebeu muita crítica, ele quebra o protocolo. E aí as pessoas começam a fazer também. Tanto que é até necessário um estudo dos trabalhos que derivam desses campos de cor que Portinari propôs naqueles painéis do MES e posteriormente na Pampulha. Porém, essa modernização estética, ela foi acompanhada no mesmo tempo com a manutenção dos padrões mais conservadores e tradicionais, e conviveram muito bem. O curioso é que você pega padrões que antigamente eram azul e branco, e eles começam a ser feitos em vermelho, em laranja, em verde, e aí você fala, bem, isso não é moderno. Isso não é antigo, né? É uma das formas de ver, para além do material, é claro. E junto todos esses azulejos eu encontrei no ateliê do Udo, e juntamente a esses azulejos, esses exemplares, isso me surpreendeu. Eu encontrei esses azulejos que o Udo fez, claramente inspirado na obra de Joseph Albers. Eu não encontrei nenhuma afirmação, nenhum texto, nenhuma revista, nada na documentação do Udo Knoff que citasse essa inspiração, que normalmente ele fazia. Mas não tem como deixar de associar uma coisa com a outra, né? O ateliê do Udo era, assim como o do Paulo Rossi, em São Paulo, frequentado pelos artistas do expoente da cultura soteropolitana, né, que era onde ele estava instalado. E todos os artistas que chegavam à Bahia naquele momento, todos não, mas sei lá, talvez a maioria, frequentaram o ateliê do Udo. E no momento que iam lá, faziam alguma coisa. Então, no Museu de Azulejaria do Knoff, todos esses trabalhos aqui são peças que foram pintadas por esses artistas e deixadas, o Udo queimava e ficava lá no acervo dele, que depois foi doado para o museu. Em 2018, eu encontrei aqui em Salvador esse painel. Eu fui levada porque me disseram que era um painel do Udo Knoff. Quando eu cheguei, acima da assinatura do Udo Knoff, eu vi uma assinatura Rissone 61, e ninguém soube me dizer o que era. Eu comecei a investigar e descobri que era do artista, do pintor italiano Paolo Rissone, que veio para o Brasil também no período da entreguerra, e mundialmente famoso. Ele fez 5 painéis de azulejos em Salvador, eu só consegui identificar esse, e eu soube dos outros 4 porque eu busquei a família dele no Rio de Janeiro, e aí por cartas nós descobrimos que ele fez essa afirmativa em uma carta, e eu fiquei muito espantada. E no Museu Udo Knoff tem um trabalho do Rissone, tem um trabalho dele que ficou registrado lá, daqueles 4 peças.
Nessa época, então, para além dos famosos, né, assim, dessas expressões da arte, também os da arquitetura e da arte local também, né, da arte soteropolitana. Esses azulejos foram feitos no ateliê com desenho da Sônia Costa, que é uma artista plástica de Salvador, e estão no Instituto de Arquitetos do Brasil, na seção Bahia. Esses azulejos, talvez a maioria conheça, são desenhos de Atos Vulcão, que foram encomendados no ateliê de Udo Knoff, feito por ele, por pedido de Oscar Niemeyer. E aí, aquilo que eu disse da questão do reconhecer a cerâmica pelo Tardós, existem trabalhos falando sobre esses azulejos que afirmam que eles foram feitos na indústria IASA, porque eles trazem a marca IASA no Tardós. E agora a gente sabe que não é, né? Bem, aqui também de Atos Vulcão, na estação de transbordo da Lapa, os azulejos que foram registrados nos livros de Udo, inclusive com a separação da sequência, do número de peças de cada um que deveria ser feito. Além desses que são em locais públicos maiores, mais amplos, também o azulejo passou a participar do casario, da edificação comum, né? Ele tornou-se mais acessível às pessoas. Esse aqui está na cidade de Santa Amaro, essa borboletinha registrada no livro, que está na fachada, que tem até um recorte moderno, né? Esses aqui estão em Salvador, no bairro da Barra, e aqui atrás vocês estão vendo um painel que eu vou contar a respeito dele daqui a pouco. Também é um traço simples, mas que de um efeito bastante engenhoso, né? Que dinamiza. Essa versão dele colorida num prédio no bairro Garcia, aqui em Salvador também. Esse azulejo eu separei, apesar dele estar a foto dessa fachada muito degradada, eu separei porque eu achei especial e que fala um pouco desse trabalho da azulejaria. Talvez remeta um pouco àquilo que o Rossi fez lá de trabalhar com aqueles elementos folclóricos. Esse foi encomendado para o Cine do Teatro Valente, na cidade de Valente, uma cidade que é vinculada à produção do sisal. Então, esses elementos, o sisal e o cactus, foram parar nos azulejos, o Udo Knoff fez, para poder entrar na fachada do Cine Teatro. E também, como eu falei aquela hora, havia continuidade dos elementos tradicionais, né, da azulejaria tradicional, na construção odierna. Então, isso aqui é num hotel na Avenida... no Corredor da Vitória, em Salvador, um ponto de grande expressão, e o Udo Knoff aqui ele fez, eu coloquei para vocês verem que foi um dos poucos azulejos que ele fez em relevo. Aqui tem a matriz, que ficou registrada, estava no ateliê dele quando eu visitei. Essas expressões é que eu gostaria de mostrar para vocês, que também remetem à azulejaria, que é a azulejaria brasileira desse período, principalmente a partir da década de 60, 70, 50 e 70. São azulejos de interior dos edifícios, retratando uma paisagem ou uma marina, geralmente associado ao nome do edifício. Então, o edifício Rio Alva tem um rio que remete ao nome do edifício. Esse aqui é da mesma forma. Esse aqui também é a Praia de Atalaia, que também é feito aqui em Salvador. Em Recife também é possível identificar muitos edifícios com essa tipologia artística, que já foi estudado, inclusive, aqui em Salvador, em 2 mapeamentos, mas que não contemplaram tanto a quantidade de exemplares que existe, porque eles também envolveram a pintura mural. Esse é um trabalho do Udo, em uma encomenda oficial para o Centro Náutico da Bahia, retratando a cidade vista da Bahia de Todos os Santos. Aqui é uma outra expressão, não do Udo Knoff, mas de um artista que passou pelo ateliê dele também, que é o Jaime Pereira,
Esse painel está em Cachoeira e tem muitos painéis do Jaime nesse estilo, nesse tipo de composição aqui em Salvador. Nesse prédio a gente vê esse trabalho que é do Max Urban, que já faz essa introdução da arte dentro do edifício, mas a gente percebe uma composição mais alinhada ao cotidiano, né, do litoral, do barqueiro, da jangada. E isso é um outro legado que o Udo deixou. Todos esses recortes que vocês estão vendo fazem parte do livro. Foram desenhos, estudos que ele fez e que ficaram registrados nos livros, de elementos da cultura africana, da cultura regional da Bahia, do sertão. Todos eles ficaram registrados nos livros e foram produzidos, inclusive, porque esses exemplares que eu coloquei aqui nessa montagem, eles estavam no ateliê de Udo Knopf, revestindo uma das paredes do ateliê de Udo Knopf. Nesse trabalho, o Caribé foi uma forte influência para Udo. Esse trabalho é de Caribé, composição de Caribé, está assinado aqui, execução de Udo Knopf, em 1957. Mas esse aqui é de Udo Knopf, é uma produção autoral do Udo Knopf, que também trata essa temática do local. Esse trabalho é do Caribé, é um desenho, composição do Caribé com a produção do Knopf, é o outro tipo de azulejo em relevo que ele produz, não foram muitos, mas esse é talvez o trabalho mais expressivo, onde ele também fortalece a identidade da cultura africana nos elementos escolhidos para retratar. Chegamos, então, aos que são mais famosos. Não famosos porque foram feitos por Caribé somente, ou porque saíram do ateliê de Udo Knopf, mas porque foram para a casa de Jorge e Zélia Gattai, no Rio Vermelho, uma casa que respirou cultura durante todo o tempo, né, que permaneceram aqui, ainda respira hoje como museu, né, uma casa-museu. Quem encomendou os azulejos aliás, não foi uma encomenda, Caribé se dispôs a fazer os azulejos para casa, Udo se dispôs a executar, e assim foram construídos, cobrindo a cama, desde a cama deles é revestida por azulejo, os bancos externos da casa também, sempre com elementos da matriz africana, dos quais tanto Caribé quanto Jorge eram devotos. Na sala, outros elementos que são os pássaros, o macaco, os animais também, que são elementos importantes na cultura sacra africana, no pórtico externo também. No bar da casa, outro tipo, é o mesmo desenho, só que agregando os elementos externos de ligação. E, para mim, o paraíso da casa, que fica nos jardins, que são completamente forrados com fragmentos de azulejo que vieram do ateliê de Udo. Isso foi um pedido da arquiteta Lina Bobardi, quando Jorge quis qualificar um pouco a casa, ela falou, peça Udo, que mande fragmento de azulejo e revista. E isso aqui, então, virou para mim um catálogo, porque muitos azulejos que eu vejo hoje na escadaria, espalhados pelo quintal, eu não enxergo mais, porque já foram demolidos, já não existem mais nas edificações. Então, eles passam a ser um objeto de estudo também por conta disso. Esse foi um dos últimos trabalhos que Udo Knopf fez em Salvador, para um hotel no Rio Vermelho também, e as proprietárias, que são da área da engenharia, pediram que ele selecionasse alguns azulejos para elas trabalharem de forma de mosaico. E ele selecionou. Aqui no corredor do hotel é possível ver a foto de Udo Knopf fazendo essa seleção junto com elas, mostrando, mas eram todos os azulejos que ele já tinha utilizado, nenhum que ele tenha feito para esse momento. Importa registrar que o Udo Knopf, isso aqui, salvo engano, é de 85, 86, ele estava praticamente falido, o ateliê já não tinha mais trabalho.
e por isso que eu registro como um dos últimos trabalhos sensacionais que ele fez, cobrindo esses silhares dos corredores, a parte dos corredores do piso superior, além da cozinha. Quando a gente olha esses azulejos de perto, é impossível não se emocionar com a técnica que existe, com a precisão do traço e com a beleza plástica desses azulejos. A queima, não existe trinca, não existe perda, realmente um trabalho fantástico, assim, que a gente fica olhando e não tem vontade de deixar de olhar. São realmente muito bonitos. Aqui eu faço um recorte de algumas partes que estão lá na pousada Catarina Paraguaçu, onde a gente encontra, além de anúncios de curso de cerâmica, porque o Udo deu curso de cerâmica, ele foi professor da Escola de Belas Artes, ele deu curso de cerâmica para alunos em presídio, em sanatórios, e também no seu ateliê. E aqui a gente tem registros de azulejos de 66, de 63, até de 59. Bem, concluindo já essa apresentação, espero não ter corrido muito nem me atrasado demais, eu mostro por que a gente precisa olhar para a azulejaria brasileira dessa forma. Aqui vocês veem prédios em Brasília, onde os azulejos que faziam parte da composição do rol desses prédios foi removido. E a desculpa sempre é que são azulejos industriais. Ah, não, mas não tem problema, depois repõe, já estavam velhos. São essas as desculpas que a gente vai ouvindo, ainda que a azulejaria tenha feito parte do plano de Brasília. Aí sim ela fez. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, uma obra, um projeto do arquiteto Acácio Gil Borsoi, e esse anexo foi completamente pelado do azulejo que cobria, porque também eram azulejos velhos e podiam ser removidos de qualquer forma. Por fim, deixei por último, esse trabalho é do Diógenes Rebouças, esse arquiteto, e esse prédio foi requalificado, todos esses azulejos que foram desenhados por Udo Quinoff foram removidos. Eu ia colocar a foto de como ficou, mas achei que nem valia muito a pena, porque ficou muito feio, e isso aqui se perdeu. Então, é por isso, o que inspira o meu estudo é isso. Em agosto de 87, se não me engano, o Udo deu uma entrevista que não foi publicada, e quem me passou o conteúdo dessa entrevista, que eu agradeço muito, se tiver inclusive aqui assistindo, foi a Zeila Machado. Ela me entregou e eu digitalizei essa entrevista para entender o que estava escrito. E ele conta a trajetória, conta como que ele como acabou o trabalho, como o ateliê foi à falência, e quando ele é inquirido pela repórter, o que era possível fazer para poder voltar, para poder conseguir reativar o ateliê e tudo, ele fala com ela que não adianta que ela, nem que ela, se ela quisesse fazer parte e ser sócia dele, porque o que falta é o cliente. Não existe mais cliente, né? Ninguém mais quer colocar amor perfeito na parede. E é isso, eu me emociono muito quando eu vejo, porque realmente é uma história de muita luta, a história desse homem. Deixo aqui para vocês alguns contatos. Eu sou coordenadora do projeto SOS Azulejo Brasil. Se quiserem entrar em contato e ajudar, porque precisamos muito desse apoio, desse incentivo na preservação do patrimônio azulejar brasileiro, não só o contemporâneo, também o antigo, que anda se perdendo. Coloco o contato da Escadaria Celaron, que vocês podem visitar o site e ver o que está sendo feito. E, por fim, o contato do Laboratório de Ciência da Conservação, onde a gente atua na Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, a Antecipa, que ultimamente tem dado suporte às pesquisas e desenvolvimento de melhores condutas na conservação e restauro do patrimônio edificado artístico brasileiro. E é isso. Desculpa se eu me atrasei muito. Obrigada. Muito obrigada, Eliana. Não, estava perfeito. Muito obrigada pela excelente apresentação.
E agora, se alguém quiser colocar alguma questão. Está aqui um comentário, julgo eu, da Maria Clara Lara Ferreira, que diz que na Casa de Vidro de Lina, em São Paulo, ela replica essa ideia na rampa de acesso. Os azulejos, os fragmentos de azulejo, né? Quando tu acessas a passarela, no sentido da casa de vidro, há vários retalhos, há vários fragmentos desse azulejo. Então, já é uma ideia concisa do que Lina pensava também. Uhum. Obrigada pela informação, Maria Clara. Eu não sabia disso, nunca me disseram. Que incrível, gostei de saber. Obrigada. Vamos ter de ir lá em São Paulo agora, Eliana. Vamos! Ou então contactar, né, os pesquisadores paulistas. Sim. Eliane, queria só perguntar aqui duas coisas. Aqueles painéis de pastilhas desenhados pelo Emiliano de Cavalcanti, eles datam também mais ou menos deste período, certo? O Jardim Residencial Pedregulho tem um painel do Di Cavalcanti em pastilha. Ok, e são também deste período. A razão é muito simples. Nós temos um painel assinado de Cavalcanti, figurativo, de 1937, mas não conseguimos perceber se ele foi produzido cá em Portugal ou se foi produzido no Brasil. Mas a sua gramática do painel, sendo ele figurativo, sai muito do esquema que aqui apresentou de não haver azulejaria figurativa antes da década de 50, 60, não é? Industrial, não. Pois, é isso. Industrial, não. Eu fiquei com Toda... o seu... Pronto, eu fiquei com o seu Álvaro, e-mail. Diga. Sim, está me ocorrendo aqui, eu pesquiso muito, como eu disse, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E eu já encontrei algumas vezes na hemeroteca anúncios da cerâmica Conrado Sorgenitich, que fez painéis produzia painéis assinados pelo Di Cavalcanti. A gente pode tentar essa... Eu vou ver o que eu tenho aqui. Me manda um e-mail que eu retorno com esse material, porque talvez... Eu não sei ao certo, eu acho que é anterior a 40. Esses anúncios dessa cerâmica, eu acho que são anteriores a 40, mas eu não tenho muita certeza. Mas é uma boa pista, né? Outra questão que eu queria perguntar, ao nível da padronagem, alguns modelos são repetições de modelos portugueses, certo? Uhum. Ok. Então, No catálogo do UNO, foi o que eu disse. Aquela padronagem, isso não é porque ele reproduzia. O Udo, ele não fazia um catálogo, ele atendia as encomendas. Então, muitas vezes, quem escolhia um padrão antigo não era ele, era o próprio cliente. Então, esses padrões da azulejaria portuguesa e da azulejaria anterior, eles foram sendo mantidos ao longo do tempo por essa razão, porque tinha esse espaço de convivência tranquilo, sem nenhum problema. Ok. Desmistifico-me aqui também só uma coisa. Eu tenho a ideia de que o Atos Vulcão, quando ele criava a sua padronagem, ela era feita também com o intuito de quem a aplicava depois a poder reinterpretar, ou isto existia um desenho fixo. Existe, não. Ele tem, eu não sei ao certo em qual documento, mas o Atos, inclusive, verbalizou isso. Ele fazia trabalhos, ele dava essa autonomia para o azulejador. O azulejador trabalhar o padrão, pois, porque a genialidade do padrão dele, dos padrões que ele desenhava era mesmo essa, não é? Eles próprios, o ladrilhador, quando aplicava o azulejador, criava a sua própria forma, a sua dinâmica. Isto eu recordo-me de uma... Ele tinha de incluir essa pessoa também na arte. Por isso é que eu giro. aqui a questão da coletividade nessa azulejaria contemporânea. É muito bonito isso. Pois, é o dignificar também uma outra profissão associada ao azulejo. Sim. Está perfeito.
muito fã dessa... Muito obrigado. Depois entro em contacto consigo, está bem? Ah, joia, Álvaro, estou à Boa tarde. disposição. Boa tarde. Posso Há fazer uma aqui pergunta? mais... Sim, 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 sim. Eliana, é só para eu aprender... Olá. É só para eu aprender um pouquinho mais, está bem? Uhum. É assim, a mim também, embora eu não seja historiadora, nem muito menos historiadora da arte, sempre me faz alguma confusão esse predomínio, não é, de entender a modernidade toda brasileira desse período, nomeadamente na arquitetura, pelo Le Corbusier. Até porque, quando se lê sobre esse período, nas artes plásticas em geral no Brasil, há uma reivindicação muito grande, e é o que vai demarcar até a diferença da arquitetura desse período por relação ao que se faz na Europa, não é? Uhum. Que tem, com certeza, uma ligação, mas há uma diferenciação, que é a recuperação dos elementos, vamos dizer, de certa forma, da cultura colonial ou portuguesa, mas também do tropicalismo, não é? Uhum. E isso vem muito forte. Todavia, quando se vai falar do azulejo, não é? Na arquitetura desse período, é como se fosse o Le Corbusier que descobriu, quando havia um discurso que vem desde 1922, Uhum. não é? É de muito Exato. antes. Pronto, é um bocado como eu vejo, que tá desde Mário de Andrade, né? Há vários outros. Há vários outros artistas de várias artes. Você está certa, Marluce. E outra, a forma como isso é colocado, assim, é muito difícil a gente tirar da narrativa, porque ela foi ali em 1943 com a exposição e se entrou para ficar, porque é um discurso palatável. Quando você fala que você tem uma origem, você veio de onde, então, assim, o catálogo, quando coloca o barroco com azulejos portugueses e o moderno com azulejaria contemporânea, faz o casamento perfeito de continuidade. Então, isso, assim, vem sendo discutido há muito tempo em relação a outros assuntos do ponto de vista da arquitetura. Mas o que eu percebo é que, em relação aos azulejos, nunca ninguém se incomodou, porque azulejo, Portugal, né? Então, assim, é uma coisa, uma construção fácil de aceitar, sem questionamento. Quando Le Corbusier, quando aparece essa afirmativa, e eu já vou dar um spoiler da tese, que quem afirma que fez essa indicação foi o próprio Le Corbusier. É por isso que eu não encontrei absolutamente nada em lugar nenhum. Ele que afirma isso. Ele afirma isso no catálogo de obras dele de 38 a 46, e depois ele começa a fazer essas afirmativas nas revistas que publica, inclusive na Arquitetura Jorduí. Mas quem faz é ele quem faz. É ele. E aí, quando você passa para o Lúcio Costa, para o Oscar Niemeyer, que desconsidera, que não tratam dessa natureza, você começa a identificar que não. Eu acho que foi uma redescoberta e muito influenciada também, hoje o tempo, apesar de eu ter, acho que, extrapolado, a industrialização foi muito importante nesse momento para a continuidade dessa azulejaria, muito mais do que a gente supunha. Os azulejos passam a ser tema dentro das universidades, a cadeira cerâmica dentro da universidade ganha outra notoriedade. Tem uma exposição que é realizada, salvo engano, em 56, em Neuchâtel, que expõe a arte brasileira e tem um painel de azulejos, apresenta um painel de azulejos que foi, inclusive, feito em Berkeley, não foi feito no Brasil, mas por uma brasileira que fez. Então, assim, isso ganha uma repercussão muito forte nessa área da indústria cerâmica, do ensino da cerâmica, que a gente não pode desconsiderar. Bom, e agora passo aqui a uma pergunta do chat, da Renata Munesi. Eliana, gostaria de saber mais sobre o acervo que você identificou e gostaria de saber se esse acervo será disponibilizado de alguma forma para o público em geral, se existe um interesse neste sentido. Caso a Renata Munesi queira falar,
poderá ser mais fácil. Uhum. Muito prazer, Eliane. Eu acompanhei o seu trabalho, na verdade acompanho, também estudo azulejaria, mas eu sou de São Paulo. E eu fiquei curiosa sobre a produção que você mostrou, né, desses catálogos, que me parece sensacional, né, e mesmo a compra desses objetos que você adquiriu. E eu gostaria de saber se você tem interesse disso acabar sendo disponibilizado para pesquisas futuras mesmo, para outros pesquisadores, enfim, acho que seria interessante fazer essa pergunta. O que eu mais quero, Renata, esse material, quando eu fiz a digitalização, quando eu fiz a documentação fotográfica, a minha intenção foi justamente essa, permitir que o museu, porque vocês viram na foto como eles estão amarradinhos, é assim que isso está no museu, entendeu? E isso, daquela forma, não serve a ninguém. Então, eu fiz aquela imagem que eu mostrei, que tem as fotinhas dos cadernos, nessa intenção. Assim que eu terminar a tese, porque é meu material básico de pesquisa, é esse. Eu terminando a tese, o museu, a minha proposta com o museu é que ele disponibilize ou numa plataforma online, ou mesmo para consulta local, a partir de um banco de dados interno, né, dele, mas que ele também, porque o museu também não tem acesso a isso. O museu não sabe o que está lá. Então, em relação aos catálogos, é isso. Quanto aos materiais, eu adquiri para poder dar continuidade às pesquisas. Mas, assim, eu tenho sempre muito interesse em dar seguimento a isso e atender e fazer um grupo que tem interesse também em fazer análise desses materiais. Eu acho que sozinho a gente não segue. Sozinho tem sido muito difícil. Então, pode fazer contato. Sempre que quiser. Muito obrigada. Eu mando sim um e-mail depois. Obrigada. Obrigada, eu. E agora passo a palavra à Ana Almeida, que também queria participar. Olá, estão a ouvir? Ei, Ana, estou sim. Olá, Eliana. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a generosidade desta partilha hoje, e aqui no Zoom e fora do Zoom, que é sempre bom contar com colegas generosos. E em relação, a minha questão era mais em relação, que é um assunto que me interessa muito, em relação ao Corbusier e à sugestão dos azulejos. Eu li, e posso mandar depois essa referência, uma entrevista do Lúcio Costa, onde é ele próprio que diz que o Corbusier sugeriu azulejos. Não diz exatamente quais os moldes, possivelmente seriam utilitários ou industriais. Mas a minha questão é também... é mesmo uma questão para debater, não é nada, é um pensamento meu, que se houve uma sugestão de Corbusier, é preciso também alguém que a recepcione, não é? E que a medeie. E sendo o Lúcio Costa, que é um arquiteto que no início de carreira é um arquiteto que vem do movimento neocolonial, se esta questão da integração dos azulejos no Ministério de Saúde, de Educação e Saúde do Rio de Janeiro, se não surgiu precisamente desta sugestão e desta aceitação, mas reinterpretando de outra forma. Porque houve muitas sugestões do Le Corbusier que não foram aceitas, não em relação aos azulejos, que não foram todos aceitos nesta obra. Era esta a minha questão. Então, isso estava bem explicado na apresentação que estava pronta 1 hora atrás. Só que estava gigante, assim, eu ia ficar 2 horas falando, aí eu saí cortando tudo, eu falei, não posso fazer isso. A questão é a seguinte, eu sei que reportagem, que entrevista é essa que você está dizendo. Essa entrevista foi publicada e está no livro do Lúcio Costa, inclusive. Mas se você ler essa entrevista direitinho, você vai perceber que o entrevistador induz a resposta. Então, ele pergunta, foi Lúcio Costa que sugeriu a utilização de elementos ornamentais? Ele fala assim, sim, ele indicou a utilização de pedras, porque seria muito mais em conta utilizar granito do que importar mármore. E aí ele fala assim, os azulejos? Aí ele responde, os azulejos era uma tradição nossa.
E aí ele conta dos azulejos do Rio Grande do Sul, que ele descobriu. O entrevistador torna a perguntar, então foi ele que sugeriu os azulejos? Aí ele responde, mas quem vem de fora tem um olhar mais atento ao que é da gente. Então, na realidade, ele não fala que foi o Le Corbusier. Essa história, Ana, ela é uma história complexa, porque existe, eu acredito que talvez todos saibam, existe um atrito, existiu uma saia justa, vamos dizer, entre o Le Corbusier e o Lúcio Costa com a apresentação do projeto, que o Corbusier publica o projeto do Ministério como se fosse dele. E o Lúcio Costa ficou extremamente ofendido com aquilo. Muito ofendido. E o Corbusier, na altura, ele tenta desconsiderar, não, mas isso não foi intenção minha, isso foi o pessoal lá da revista que colocou, mas ele não perdeu a oportunidade depois de tornar a republicar isso. Isso marcou muito Lúcio Costa. Segunda coisa, quando o Le Corbusier começa a fazer as edificações da universidade em Paris, que era o projeto do Brasil, que eles estavam em entendimento, o Lúcio Costa torna, isso em 52, o Lúcio Costa torna a chamar o Le Corbusier e fala assim, olha, já existiu um problema entre nós por causa desse projeto, eu espero que não exista. Quando eu falo do jeito que o brasileiro entende, você sabe do que eu estou dizendo. O que eu estou querendo colocar é que, para ele, aparentemente, quando a gente lê, existia um desconforto em relação a essas afirmativas, entendeu? E nesse desconforto, por essas causas, ele não pega no ponto. Mas um dos slides que eu cortei da apresentação explica exatamente, por 2 vezes, como que foi essa participação do Le Corbusier. Lá, antes do MES, que ele sugere a utilização de azulejos no parapeito de uma escola, tá? Azulejos lisos comuns. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, como que essa ideia chegou no Ministério? Isso são uns 10 slides que eu cortei. Por quê? Tinha um embate do neocolonial e do moderno. Mas o embate, ele era um embate político, inclusive. Sabe? Porque metade da política era aliada a um movimento e metade o outro. Então, era uma disputa de terreno. Quando o Lúcio Costa entra, ele entra de uma forma ilícita, porque eles desconsideram o projeto do ganhador do projeto do Ministério, o Capanema, o ganhador foi um neocolonial, o Arquimedes Memória. Ele pega o prêmio, entrega para ele e fala, pronto, pode ir para casa, quem vai construir o prédio é o Lúcio Costa. Certo? Então, isso já cria um problema enorme. Só que esses apoiadores internos do movimento neocolonial, eles caem de cima nesse... eu falo cair de cima, não. Eles não aceitam calados essa postura. Então, começam a reivindicar uma mudança. Eu falei do Saturnino, que era muito respeitado. Além do Saturnino, outros foram consultados. E o Capanema não podia virar as costas para essas pessoas, porque essas pessoas é que validaram o fato dele pagar e não construir. Entendeu? Então, ele aceitou a ideia dessas pessoas apoiando que não fizesse o projeto do Memória, então ele não podia desconsiderar a ideia dessas pessoas também nas críticas que eram feitas ao projeto do Lúcio Costa e da turma. Tá? Tem um livro que... Aí, pronto, isso acontece. Aí, depois, esse movimento interno vai sendo fortalecido, as notícias nos jornais, falando do funcionalismo, máquina de morar, uma crítica imensa ao Corbusier, até que uma matéria que inclusive dá o nome do livro do Lisovski, que chama Colunas da Educação, uma matéria no jornal com esse título, de Colunas da Educação, pede ao ministro que valorize a cultura local, que olhe para as tradições, assim, fala de uma forma bastante poética. E o ministro aceita aquilo, ele responde agradecendo. Entendeu? Então, eu acredito que os azulejos foram parar no MES não por desejo da equipe
de arquitetos. Ele foi parar no MES por um desejo do Capanema e do movimento interno. E só por isso que ele ganhou esse viés moderno, porque eu acho que foi a contrapartida. Porque o início da tratativa para colocar os azulejos seriam azulejos de Debré ou de Rugendas. Motivos, né? Seriam cópias de motivos de Debré ou Rugendas, não teria nada a ver com o que está ali. Então, eu entendo a lógica, para mim, ela se esclarece dessa forma. Mas tem mais, depois eu te conto. Obrigada, obrigada. De nada. E não sei se há mais alguma questão para terminar. Não havendo mais questões, gostaria uma vez mais de agradecer à Eliana por esta excelente sessão e por toda a partilha da sua investigação. Agradecer também a todos os participantes. Resto de uma boa tarde, boa noite. Boa noite. Obrigadíssima. Um abraço.